Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso. Obrigado pela participação de todos que estão aqui para assistir o minicurso sobre a importância das publicações científicas e a elaboração de artigos na Escola de Verão aqui do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFAM. Eu queria, em primeiro lugar, antes de começar a ministrar esse mini curso para vocês, de agradecer em nome do professor Alizera Rabi, que me convidou para ministrar este mini curso para vocês. Então, é com muita alegria que eu venho aqui falar um pouco sobre a importância das publicações científicas e a elaboração de artigos. Então, já agradeço ao professor de antemão. E o meu nome, eu vou falar um pouquinho mais de mim nos próximos slides, mas eu me chamo José Augusto Paixão Veiga, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que um curso dessa característica sobre publicações científicas e elaboração de artigos, ele tem uma carga horária de aproximadamente 20 a 30 horas. Ele não é um curso de poucas horas, vamos dizer assim, ele é um curso estendido. Eu ministro esse curso no programa de pós-graduação em Clima e Ambiente. Lá a gente leva em torno de 20 horas no mínimo para fazer um curso como esse. Então a gente vai ver um pouco sobre o que eu tenho ministrado para alguns alunos, não apenas na pós-graduação do CLIAMB, mas também em outras pós-graduações. Aqui tenho a oportunidade de vir aqui na UFAM, pelo menos de forma remota, para falar um pouco sobre esse tema. A gente tem em torno de 3 horas, o curso vai ser dividido em 2 partes, mas eu tenho em torno de 3 horas para falar um pouco desse tema para vocês. E o importante que eu trago aqui para vocês é uma visão geral sobre essa temática. Tá? Vocês vão sair daqui com certeza com uma cabeça um pouco diferente do que a gente tem dentro da pós-graduação, por exemplo, com relação à publicação do artigo. O que a gente mais escuta dos nossos orientadores coisas desse tipo. E aí, você já publicou o seu artigo, Você já escreveu o seu paper, já escreveu o seu artigo, está submetendo para qual revista? Então, coisas desse tipo que a gente costuma escutar naturalmente dentro da pós-graduação. Então, eu estou trazendo um pouco essa temática aqui para vocês pensarem um pouquinho a respeito depois sobre a importância das publicações científicas. A gente não tem como ver tudo em detalhes, mas o que eu trago aqui para vocês, eu acredito que é algo muito importante. Inclusive, eu nem tive a oportunidade de assistir cursos dessa natureza quando eu estive na pós. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu sou meteorologista de formação pela Universidade Federal do Pará, com mestrado e doutorado em meteorologia pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tenho pós-doutorado em Ciências Atmosféricas pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente eu sou professor do curso de bacharelado em Meteorologia na Escola Superior de Tecnologia da UEA desde 2008. Hoje eu estou como professor associado desta universidade, da UEA. Sou docente também e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente, o PPG-CLIAMB, desde 2011. O PPG-CLIAMB ele é um programa de pós-graduação de um convênio INPA-UEA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, junto com a UEA, se juntaram e criaram um programa de pós-graduação que tem cursos de mestrado e doutorado. É um programa de mestrado e doutorado. Eu estou nesse programa de pós-graduação, desde 2011. Qual é a minha área de atuação? Bom, a minha área de atuação é a modelagem numérica de tempo e clima. Atuo também na linha de modelagem de efeitos das mudanças do uso da terra no clima da Amazônia
e mudanças climáticas devido a causas antrópicas, entre outras linhas de pesquisa também que eu atuo com alguns colegas da pós-graduação no Brasil e também fora do Brasil. Então, nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante também, já faz uns 10 anos que eu venho estudado bastante um assunto sobre escrita científica. Então, eu lembro que eu já tinha, só contando uma historinha aqui para vocês, eu já tinha doutorado, eu já tinha publicação em revistas, em periódicos de alto fator de impacto, no dia em que eu tive o primeiro contato com um seminário, com um vídeo no YouTube que falava sobre a redação científica. E aí, quando eu assisti esse vídeo, era um mini curso, tinha aproximadamente 8, 9 aulas, e eu fiquei encantado desde do primeiro curso, da primeira aula, da primeira videoaula que eu assisti. Eu lembro muito bem, era uma madrugada, acho que de sexta para o sábado, eu estava de férias, e não consegui dormir até finalizar todo esse mini curso que eu estava assistindo no YouTube. E por que aquilo me chamou tanta atenção? Porque era uma pessoa que estava explicando como escrever artigos de alto impacto, né? E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui assistir, e aí não consegui fechar os olhos, pregar os olhos para dormir enquanto eu não terminei ali a minha última videoaula. Então foi quase a madrugada toda assistindo esse vídeo. E aí eu vi o quanto, na época, eu estava ensinando de forma errada. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já tinha alguns orientados de mestrado, não tinha nenhum de doutorado ainda, mas depois que eu assisti esses vídeos, eu vi, olha, putz, como é que eu não sabia disso antes? Eu já tenho um artigo publicado numa revista internacional, e aí eu não sabia dessas coisas. Eu tinha uma mente completamente engessada na direção de escrita de artigos, e assim que eu ensinava para os meus alunos, e o problema é que os nossos alunos vão passando para os demais. E aí eu resolvi começar a estudar a fundo o assunto, e depois disso eu trouxe todo esse conhecimento depois para dentro do meu grupo de pesquisa. Na época eram alunos de mestrado e alguns alunos de iniciação científica, e eu vi que eles melhoraram muito depois que eu passei essas informações para eles sobre a parte de escrita científica, como escrever um artigo, como escrever cada parte de um artigo científico. Então, a dissertação também, os trabalhos de TCC, e eu vi que a coisa deu tão certo, né, e que era uma direção bem interessante, que eu resolvi passar para outros grupos de pesquisa essa informação também, porque eu acho importante isso, porque os outros grupos de pesquisa também tem muita gente que não sabe como fazer, né, e vai fazer de qualquer forma, e geralmente o artigo ou o manuscrito não é aceito numa revista, ou a pessoa não escreve muito bem, aí o orientador também não sabe às vezes como dar a direção correta, e aí sai uma coisa estranha e todo mundo sai frustrado. Então eu resolvi passar essa informação também para outros alunos, dentro da graduação e também na pós-graduação, e depois eu resolvi criar um curso. Na verdade o curso já era criado dentro do CLIAMB, do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente. E aí eu resolvi começar a ministrar essas aulas, e todo ano eu ministro isso dentro do Programa de Pós-Graduação, e abri um outro curso, também é um curso de 60 horas na graduação, na UEA. Tá? Então a gente tem um curso de escrita científica, tá? Introdução à escrita científica dentro da graduação na Universidade do Estado do Amazonas. Eu criei esse curso lá e ministro para alguns alunos. Então, seguindo aqui o que a gente vai conversar, eu separei alguns temas aqui, alguns pontos para apresentá-los ao longo desse mini curso que a gente vai estar vendo aqui. Então, esse agora que eu estou gravando, né, é uma gravação, então não tem como você interagir comigo naturalmente, mas dependendo de onde esse vídeo seja linkado, né, seja hospedado,
a gente pode conversar em caso de dúvidas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha meu contato, no final vou passar meu contato, então a gente pode conversar a respeito. Mas isso aqui está sendo gravado agora, nesse momento, então você que está assistindo não vai ter a chance de entrar em contato comigo para fazer perguntas. Então eu vou tentar ser o mais didático, o mais claro possível aqui dentro. Okay? Então o que eu separei, tá, de tema para esse mini curso? Então o primeiro ponto que eu acho extremamente importante é a gente ter uma visualização, ter uma ideia da estrutura dos artigos científicos. Como é que é a estrutura desses artigos? Será que eles seguem um modelo? Esse modelo é engessado, ou seja, você não pode alterá-lo, ele sempre tem aquela forma. Será que todos os periódicos que nós temos aí para fazer a submissão desse artigo, desse manuscrito, eles são idênticos em termos de estrutura? Então eu trago aqui, nesse primeiro ponto, para vocês verem como é que é a estrutura dos artigos científicos. O segundo ponto é uma coisa bem interessante, é uma pergunta que a gente pode se fazer, que é o que tem dentro de um artigo científico? O que tem dentro de um artigo? E eu trago aqui para vocês um ponto para a gente refletir sobre o que se tem dentro de um artigo científico. Eu tenho um ponto para discutir, mas a gente sabe, na verdade, quem já escreveu um artigo científico, que tem alguns artigos publicados, como alguns professores, início de carreira, ou final de carreira, ou no meio da carreira, sabe que o que tem dentro de um artigo científico é muito mais do que aquilo que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas como ponto de partida, o que eu vou apresentar para vocês é extremamente importante. Ninguém diz isso para a gente dentro da pós-graduação. É só uma cobrança sobre a publicação de artigos e aí a gente tem que se virar. Eu tive que me virar também quando eu estava na pós-graduação, eu sei como funciona isso. E um terceiro ponto é aspectos gerais de um artigo científico, ou seja, aqui a gente vai ter uma ideia geral do que a gente encontra em cada parte de um artigo científico, da introdução até ali a parte de conclusões ou resultados de discussões. Então a gente vai dar uma pincelada, vou mostrar aqui para vocês quais são os pontos mais gerais que a gente encontra ali, os elementos mais importantes que a gente encontra dentro de uma seção de um artigo científico, de diferentes seções de um artigo científico. Um quarto ponto que eu trago também é sobre a submissão do artigo, é só o primeiro passo para a extensão. Que é a extensão? A sua extensão, a sua carreira, a extensão na sua carreira profissional. Então, tem todo um processo que acontece depois da submissão do artigo que vai te ajudar a ascender na carreira. Então, se você souber o que fazer lá atrás, antes da submissão, você já vai dar um passo muito à frente de outras pessoas que não sabem o que acontece, o que fazer antes da submissão, e que a submissão é só o primeiro passo, que existem outros passos que você deve galgar ali, atingir, para que você tenha sucesso na sua carreira profissional. Até porque quem está na pós-graduação está na grande maioria das vezes, com interesse em se tornar um pesquisador ou um cientista. Então, a pós-graduação é o local onde você está fazendo sua carreira para a academia, para trabalhar em uma universidade, para trabalhar em um centro de pesquisa nacional ou internacional. Muita gente vai para fora do país trabalhar também. Então, dentro da pós-graduação, se você está visando realmente permanecer na academia, entrar num instituto de pesquisa, por exemplo, para se tornar um pesquisador ou um cientista, então seus primeiros passos corretos têm que acontecer dentro do seu programa de pós-graduação, não é lá fora, é aqui dentro, cada dia, cada semana, cada mês, que ações corretas dentro da pós-graduação vão te levar, com certeza, a um caminho do sucesso. Então você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, uma vez que você esteja dentro da pós-graduação. Você está aqui para se formar
um pesquisador, tirar o seu título de mestrado, depois de doutorado, para se tornar um pesquisador, um cientista. Ok? Um pesquisador e cientista, eles trabalham dentro de universidades, na maioria das vezes, né, ou centro de pesquisas. Alguns vão para iniciativas privadas, enfim, mas no Brasil isso não é tão grande assim como em países desenvolvidos. Um outro ponto, que é o quinto, que é o que ocorre com o artigo após a submissão. Ou seja, você vai ver aqui, né, a gente prepara o manuscrito de acordo ali com o orientador ou com outros autores do trabalho, da pesquisa, a gente escolhe a revista e aí a gente submete esse manuscrito para a revista. O que acontece com o seu manuscrito a partir do momento que você faz essa submissão? Por onde ele vai passar? Quem vai pegar o seu artigo? Quando essa pessoa pegar o seu artigo, o que ela vai olhar no seu artigo? Qual é o interesse dela? Quais são os pontos focais de interesse dessas pessoas no seu artigo científico? O que leva à rejeição do artigo? O que leva à aceitação do artigo? Então, a gente sabendo isso, antes mesmo de submeter um artigo científico, a gente já dá um passo muito grande. Tá? A gente evita perder muito tempo. E aí, no final, aqui, um dos pontos que eu estou trazendo é quem ganha com as publicações. Ou seja, uma vez que o seu manuscrito seja aceito como um paper, um artigo científico dentro de uma revista, dentro de um periódico, quem está ganhando com isso? Será que é só você e os autores que estão com você dentro dessa autoria do artigo científico? Será que é só vocês que ganham? Ou seja, em termos de currículo, tá? Quem mais ganha com isso? Então a gente vai ver esses pontos, talvez eu traga mais um, dependendo de onde eu encerre essa apresentação com vocês, eu traga um ponto ou outro, não sei, vai depender do andamento em termos de tempo dessa primeira etapa que a gente está vendo, dessa primeira parte, porque esse mini curso é dividido em 2 dias, né? Então, a gente vai ter a primeira parte hoje, que é essa apresentação gravada para vocês, e aí depois a gente tem uma programação para quinta-feira, e se tudo der certo, a gente consegue se encontrar, e aí vocês não vão pegar um vídeo gravado como estão pegando agora. Então, esses aqui é a ementa principal que eu selecionei para apresentar para vocês dentro desse período de no máximo 3 horas, para a gente ver e que faça alguma diferença para você. Tá? A minha ideia é mudar um pouco a mentalidade de vocês que estão, sobretudo na pós-graduação, com relação a artigos científicos e a importância dos artigos científicos. Esse é meu objetivo pessoal aqui com vocês. Tá? Como eu falei para vocês, um curso de escrita científica, ele é longo. Eu estou estudando isso há quase uma década e todo dia eu aprendo alguma coisa com a escrita científica. Então aqui é um mini curso para a gente conversar, para a gente refletir sobre alguns pontos que eu trago aqui, e aí vamos ver como é que vai ser esse curso, a experiência desse curso para vocês. Eu espero que seja muito bom, no mínimo muito bom. Então, a gente vai começar com o primeiro ponto do tema aqui, que eu separei para vocês, primeiro ponto do mini curso, e aí é a hora que eu falo sobre a estrutura dos artigos científicos. Né? Como eu tinha dito para vocês antes, será que essa estrutura ela é idêntica para todos os periódicos, né? Todos os lugares onde você pode submeter o seu manuscrito? Só fazendo dando uma informação aqui para vocês, inicial, é que a gente ouve muito falar em manuscrito e artigo científico ou paper. O manuscrito é aquela versão que você tem, por exemplo, para fazer uma submissão a uma revista científica. Imagine que você tem, geralmente o nosso professor, né, nosso orientador, ele pede, olha, escreve o artigo. Então esse artigo é o manuscrito, ele não é considerado ainda como paper, porque ele não está publicado.
Ele vira um artigo, vira um paper, a partir do momento em que ele é publicado num periódico. Okay? Então, tem momentos que eu vou falar de manuscrito, tem momentos que eu vou falar de artigo. Então, o que eu estou falando aqui agora, que eu vou apresentar para vocês, é a estrutura dos artigos científicos. Em primeiro lugar, vocês precisam saber do seguinte: existe já um formato para a escrita de manuscritos científicos. Tá? Esse formato ele tem essas siglas, IMRAD, muita gente chama de INRAD, ou IMRA minúsculo D, que também tem a mesma pronúncia, né, o INRAD, que significa Introduction, Methods, Results and Discussion, que é uma estrutura organizacional comum, uma formatação utilizada para a escrita de artigos científicos, relatórios de pesquisa, dissertações e teses. Então, esse corpo do INRAD, ele tem então uma introdução, uma seção de métodos, uma seção de resultados e uma seção de discussão. Se você entrar no Google e colocar o INRAD lá, você vai encontrar isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Hoje em dia, eles deram uma atualizada, que eles estão colocando lá no final um Discussion and Conclusion, discussão e conclusão. Então, a ideia, desculpem, a ideia desse INRAD é um formato que você utiliza para apresentar, por exemplo, a sua pesquisa científica para um outro cientista, para um outro pesquisador. Então, existe esse formato que é utilizado aí para artigos, para manuscritos, para relatórios de pesquisa, dissertações e teses, por exemplo. E aí, em termos gráficos, vamos dizer assim, o que a gente tem aí com esse INRAD, com esse formato, com essa estrutura para os artigos científicos? A gente tem, então, uma introdução, método, resultados e discussão. Esse methods, que é a parte de metodologia, né? Então a gente encontra em alguns artigos científicos esse methods chamado de metodologia, ou dados e metodologia, ou materiais e métodos. Ok? Então, esse é o formato INRAD. E aí, a gente tem o que aqui? Da introdução até a discussão. Essa é a estrutura geral dos artigos científicos. Então, se você for pegar um artigo científico da área da geologia, das geociências, da biologia, das engenharias, das áreas médicas, saúde, meteorologia, que é o caso da minha área, tá? Então, a grande maioria dessas áreas do conhecimento usam esse formato para a escrita de artigos científicos, inclusive a área de ciências sociais, de ciências humanas. Eu já peguei artigos da área de ciências humanas exatamente com essa estrutura. Ok? Então, essa é a estrutura utilizada na grande maioria das áreas do conhecimento. Ok? Pode ser que haja, eu não sei se tem alguma área aqui específica da matemática em que tem uma estrutura diferente dessa. Tá? Eu cheguei a dar uma olhada em 2 ou 3 artigos publicados na área da matemática, uma parte muito específica que eu não vou saber dizer para vocês aqui qual é a parte da matemática, talvez matemática teórica, teórica no sentido ali de demonstrações de matemáticas, tá? Que eu não vi a parte de resultados, por exemplo. Tinha uma introdução, mas todos os elementos das outras partes apareciam dentro dessa introdução. Mas o que eu vou discutir aqui, dentro desse minicurso, é a estrutura INRAD, ok? Que é a grande maioria das áreas do conhecimento que utilizam. E aí, tem outras estruturas também, ok? Há outras estruturas derivadas dessa estrutura do INRAD. Tá? Então, o INRAD está aqui,
que é a introdução, métodos, resultados e discussão. Existe uma outra estrutura, também baseada no INRED, que é essa aqui, ó. A gente tem uma introdução, a gente tem uma seção de métodos. Agora, olha o que fizeram com a seção após método. Pegaram a seção de resultados e juntaram com a discussão, que é o que você via aqui anteriormente. Então, aqui você tinha resultados, discussão. Nessa outra estrutura, tá, juntaram resultados e discussão e criaram uma outra seção, que é a seção de conclusão. Você deve se perguntar, né, quando você olha isso aqui, fala, ué, a seção anterior, desculpem, a seção anterior aqui, a estrutura anterior não tem conclusão? Tem, ela tem conclusão. A conclusão, já antecipando para vocês, o dia que vocês pegarem um artigo científico que não tem a seção de conclusão explícita no artigo, essa conclusão você vai encontrar dentro da seção de discussão. Tá? Então, aqui adiantando um pouquinho, dando um pouquinho de spoiler. Então, estruturas de papers que não apresentam a conclusão explicitamente, como nessa primeira estrutura da esquerda que vocês estão vendo, a conclusão da pesquisa está dentro da seção de discussão. E aí eu trago para vocês aqui uma terceira estrutura dentro ainda do INRED, ok? Que ela é constituída de uma seção de introdução, uma seção de métodos, uma seção de resultados e a discussão foi parar ali junto com a conclusão. Então, veja só que você tem aí, nesse caso que eu apresentei para vocês, pelo menos 3 formas de apresentar a pesquisa de vocês, ok? De acordo com a estrutura do INRED. Tá? Então, essa terceira aí vai introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. Então, existe aí uma forma de você estar não tanto engessado com relação a um único modelo. Você tem uma liberdade aí de escrever os seus resultados, por exemplo, isoladamente, ou escrever a sua discussão isoladamente. Aqui, né, como no primeiro formato, eu posso escrever os resultados separados das discussões. Eu posso escrever os meus resultados junto com as discussões e separadamente dar uma conclusão para esse estudo. Eu posso separadamente escrever meus resultados numa sessão específica e depois fazer uma outra sessão onde eu discuto esses resultados. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês à frente, de forma geral. E aí, junto com essa discussão, eu posso chegar a uma conclusão e escrever dentro dessa sessão. Tem um outro ponto aqui, que é uma outra estrutura, que é essa aí à direita que eu estou mostrando para vocês, que tem uma introdução, uma seção de métodos, uma seção de resultados e discussão. Ela é muito parecida, essa quarta aqui, ó, com a primeira. Só que na primeira estrutura está separado os resultados da discussão e na última estrutura a gente tem aqui introdução, métodos, resultados e discussões juntos, ó, como nessa segunda estrutura, e aí não tem a seção de conclusão separada. Isso significa o quê? Que a conclusão, ela está aqui, ó. Então apresenta-se os resultados, faz-se uma discussão desses resultados e apresenta-se a conclusão aqui dentro, porque não existe um paper que não tenha uma conclusão tirada das evidências que você traz da sua pesquisa científica. Então, esses aqui são 4 modelos de estruturas de disposição das seções dentro de um artigo científico, utilizando o sistema INRAD. E aí eu apresento para vocês aqui uma quinta e última forma, devem haver outras, tá? Mas eu estou trazendo para vocês aqui as principais. E nessa quinta estrutura a gente tem uma introdução, ok? E depois da introdução a gente já vem aqui, ó, com a apresentação de resultados e discussão. Depois da sessão de resultados e discussão, tem uma sessão particular para as conclusões e depois disso, os métodos. Tá? E que
que grupo de revistas, vamos dizer assim, qual revista, na verdade, qual revista ela aceita esse tipo de formato? A gente tem revistas, por exemplo, do grupo Nature, que é uma revista extremamente conhecida, famosa no meio científico, no meio acadêmico, né? A revista Nature, a revista Science, nesse caso a Nature aqui, ela tem essa estrutura: introdução, resultados e discussão, conclusões, né? Conclusão e método, metodologia, dados e metodologia. Tá? Então veja que essa estrutura aí, ela tem uma permutação, e quem vai determinar o tipo ou a estrutura que você vai escrever o seu artigo, né, vai escrever o seu manuscrito para depois submeter para uma revista, é o próprio periódico. Então, o periódico, ele, quando você vai fazer uma submissão, ele tem ali uma que a gente chama de user guide, author guide, alguma coisa assim, author guidelines, que são as regras do jogo daquela revista que os autores precisam ler, precisam entender para o quê? Para colocarem os seus artigos naquela estrutura que a revista exige. Então você vai, escolhe a revista, vê como é a disposição dessas seções e escreve naquele formato. Porque se for uma revista muito exigente, por exemplo, como a Nature, por exemplo, a Science, outras com fator de impacto bem alto, que eu ainda vou comentar com vocês, se você manda num formato diferente, ela já rejeita na hora o seu artigo. Nem chega ali na mão do editor ou de algum revisor para fazer a avaliação da sua pesquisa. Ok? E aí, como eu falei antes, essa é uma estrutura, entre aspas, engessada em termos de seção, né? Você não escapa, você vai de introdução até conclusões. Em alguns momentos, essa estrutura ela está embaralhada, entre aspas também, ok? Mas tem ali um motivo para ela estar diferente das outras estruturas. E ela, apesar de ser engessada em termos de seções, a exposição do conteúdo não é. Tá? Então, o que eu estou me referindo à exposição do conteúdo? Eu posso escrever uma introdução de uma forma e um colega pode, da mesma área, trabalhando no mesmo assunto, tá? Trabalhando com problemas muito similares, semelhantes ao que eu trabalho, pode escrever uma introdução ou qualquer outra seção do artigo científico de uma maneira bem diferente da minha. A gente pode encontrar descrições, narrativas, discussões, defesa de hipóteses, corroboração de resultados, tá? Com narrativas diferentes. Então, cada um sabe a melhor maneira de narrar, por exemplo, os seus resultados e discutir seus resultados. Apresentar uma pesquisa, por exemplo, a importância dessa pesquisa numa sessão de introdução, de maneira diferente. Tá? O importante aqui é usar, na verdade, conhecer os principais elementos que você tem que incluir dentro de cada uma dessas sessões. Tá? Então, eu vou apresentar alguns elementos, por exemplo, da introdução, e aí, olha, esses elementos não podem faltar. Por exemplo, a relevância do estudo. Alguém pode querer incluir na introdução essa relevância já no início da escrita. Ali no primeiro parágrafo, a pessoa já pode colocar a relevância daquele estudo. Outra pessoa pode decidir de colocar a relevância desse estudo, tá? Lá no último parágrafo. Então, repetindo, a estrutura, apesar de engessada, a exposição não. Eu posso escrever de uma maneira diferente. Então, uma estrutura engessada, mas a exposição do conteúdo não é engessada. Ok? Então, quando a gente está aprendendo a escrever, eu conheço pessoas que até hoje, elas escrevem, é como se ela tivesse uma receitinha de bolo, no primeiro, segundo paper que deu certo, né, escreveu daquela forma, e aí submeteu o paper, submeteu o manuscrito,
Tá? Esse manuscrito foi aceito numa revista boa, e aí a pessoa, ela colocou aquele formato que ela tinha escrito o primeiro artigo para todos os outros artigos que ela escreve. Tá? Então, como ela utilizasse só o mesmo modelo, a minha introdução, eu tenho que ter isso, isso, isso e isso. O meu método, eu tenho que ter isso, isso, isso e aquilo. E aí faz sempre assim. Né? Então, a pessoa engessou a forma de escrever os artigos científicos. Tem alguma coisa errada com relação a isso? Não. A pessoa está publicando. Tá? Mas você meio que engessa todo o sistema, vamos dizer assim, seu. Né? Você não se permite escrever de maneiras diferentes. Você não permite mais uma criatividade ali. Você não permite mais chamar a atenção do leitor de uma maneira. Então, eu, quando vou ministrar alguns cursos, eu tenho vários exemplos de como, por exemplo, escrever uma introdução. Vários modelos, né? E geralmente eu dou, primeiramente, o mais fácil para a pessoa seguir, conseguir ganhar uma independência ali. Mas depois eu digo, olha, não é sempre assim, você pode fazer diferente. Mas enfim, tá? Então, basicamente, aqui em termos de estrutura do artigo científico, a gente tem isso. Tá? A gente tem esse sistema, essa estrutura geral, que vai ali da introdução até a discussão, por exemplo, ou a conclusão. Aqui é só um exemplo. E aí, o próprio InRed, ele já engessa, entre aspas, tá bom? A escrita. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está engessando? Porque na maioria das vezes acontece assim. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, a seção da introdução. Então, aí tem uma nota aqui, né, para geral e para específico. Vejam aqui que ele tem um formato, tá? Tipo um trapézio aqui, né? Me perdoe se eu errei aqui geometricamente falando, essa figura, mas você começa aqui com a parte mais ampla e vem afunilando. Né? E o que ele está dizendo, olha, numa introdução, você sempre começa do mais geral, né, do seu tema, uma contextualização, e aí você vem tornando a coisa mais específica. Você vai falar de um artigo específico, associado ao que você vai fazer, depois você fala aqui de um segundo, do terceiro, vem numa ordem cronológica, mostrando as pesquisas que têm sido feitas na sua área, né, dentro da sua temática, da temática que você está abordando, dentro da sua linha de pesquisa, para você fazer essa cronologia aí, e aí você vai especificando, né, vai colocando esses artigos e tudo, e lá no final você coloca o seu objetivo, ou seja, você confronta, você vai dizer o que você vai fazer, e automaticamente, quando você diz o que você vai fazer em termos de objetivos da pesquisa, você está confrontando isso com o que foi feito anteriormente, que são os artigos ali que você estava citando, que você estava comentando. E aí você está saindo de uma condição mais geral, que é uma contextualização sobre o seu tema, e aí você vem afunilando até apresentar seus objetivos, confrontando o que você vai fazer com o que foi feito anteriormente, né? Falando um pouco da importância de se fazer isso, por que é necessário, por que esse trabalho, essa pesquisa precisa ser feita. E aí você saiu do geral para o específico. A parte central é a parte de métodos, onde você aplica o método para produzir evidências a respeito da sua pesquisa, e o método e os resultados são a parte central do artigo. Eu vou comentar um pouco isso mais lá na frente. Depois você vai para a discussão. Né? E a discussão, o trapézio está ali de novo, só que ele saindo de uma coisa, de uma base aqui, tá certo? Menor, para uma base maior, ou seja, eu estou saindo de uma região aqui onde eu vou falar as especificidades que eu encontrei na minha pesquisa, e aí eu vou tornando isso cada vez mais geral, ou seja, onde eu posso aplicar, por exemplo, o que eu encontrei, ou o que eu encontrei significa, de maneira geral. Tá? Então, esse InRed, para quem está começando, ele é excelente. Então, se está começando, tem interesse em escrever melhor seus artigos, e começar já a ler, porque em algum momento
vocês serão cobrados para escrever o artigo de vocês, porque a pós-graduação também depende da publicação desses artigos, tá? Então não dá para simplesmente não publicar, e quando publicar tem que publicar em revistas boas, que vão pontuar ali para a sua pós-graduação. A gente sabe que as pós-graduações têm um conceito, esse conceito não pode chegar a 3 ou baixar de 3, porque a pós-graduação fecha. Então, a pós-graduação ali, ela sobrevive também em termos das pesquisas que são feitas dentro da pós-graduação, pelos professores, né, pelos docentes, pesquisadores, e aí também com a participação dos alunos nessa questão de publicação. Então, vocês estão se tornando ali pesquisadores, futuros cientistas, e pesquisador e cientista faz pesquisa, faz ciência. E aí tem que publicar porque os outros cientistas têm que conhecer o que você fez e também usar o que você descobriu, usar suas descobertas para dar saltos mais longos. Mas isso a gente vai, em algum momento, eu devo conversar um pouco mais com vocês a respeito. Então essa aí é a estrutura em Red. Eu espero que tenha ficado claro essa estrutura para vocês, de uma maneira geral, que existe essa estrutura, que a gente usa ela para escrever manuscritos, como dissertações, teses, artigos científicos, TCC também, ok? Relatório de pesquisa, e aí existe essa estrutura. Tá? Então eu vou passar para um próximo ponto, também que é bem importante, que é bem interessante aqui para vocês começarem a refletir a respeito. Eu acho que agora vocês vão começar a também se perguntarem algumas coisas, eu vou começar a apresentar, começar a falar sobre. Tá? Então, dado, né, essa estrutura geral aqui dos artigos científicos, eu vou falar um pouquinho, eu acabei esquecendo, né, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma dessas seções dentro de um artigo científico ali que eu trouxe de exemplo, mais à frente. Tá? Mas antes disso, antes da gente chegar nessa parte aí da explicação do que a gente tem que incluir em cada uma dessas seções, o que é cada uma dessas seções, a gente vai discutir algo importante sobre os artigos científicos, que é o seguinte, né? O segundo ponto aqui que eu tinha falado para vocês, que eu ia trazer, que é uma pergunta, que é o que tem dentro de um artigo. Você deve estar pensando aí agora, se você já leu algum artigo científico, está lendo artigos científicos, inclusive para escrever a sua proposta de dissertação, a sua proposta de tese, né? É um momento extremamente importante na vida do pós-graduando. A gente sabe como essa vida aí, ela é puxada, mas é o que a gente escolheu para ser, e então a gente tem que ir até o final, tem que ir com toda a força para conseguir fazer uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa vem também do esforço bem descomunal antes mesmo de começar a fazer a pesquisa, que é encontrar um tema da pesquisa, né? Mas pulando esse assunto, vamos trazer aqui, então, o que tem dentro de um artigo, na minha visão, tá? A minha visão, ok? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é o seguinte. Primeiro ponto, a gente encontra várias coisas dentro de um artigo científico, tá? Mas eu estou alencando aqui, ordenando numa ordem que eu acredito que seja em termos de importância para um artigo científico. Então, o paper, né, já foi publicado. Estou falando do paper. O que a gente encontra lá? O primeiro ponto, para falar para vocês aqui, é questionamentos científicos. Então, dentro de um artigo científico, eu encontro questões científicas que foram a força motriz, a força motora de toda aquela pesquisa. Eu não tenho como fazer um paper, fazer uma pesquisa, se eu não tiver um questionamento científico. É o primeiro ponto, é o ponto de partida para um artigo científico, para ele começar a nascer, né? Inclusive, antes do artigo científico, a gente tem as propostas de pesquisa, né? Tem os projetos de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa
É um projeto que tem um questionamento científico ali, relevante, inclusive. Então, o que o cientista faz, o pesquisador faz? Né? Ele tenta responder alguma coisa do interesse dele dentro da ciência. Né? Porque a gente tem diferentes áreas, e em diferentes áreas existe uma fronteira do conhecimento, ou seja, o conhecimento mais atual sobre um determinado problema. Seja ali um problema matemático, por exemplo, uma equação ainda que ninguém conseguiu propor uma solução, ou seja, um questionamento científico, como, por exemplo, qual substância química combate, por exemplo, mais eficientemente o coronavírus. Tá? Então, sempre tem algo que a gente conhece bastante sobre aquele assunto, mas também existem lacunas no conhecimento. E essas lacunas no conhecimento a gente identifica por meio de questionamentos científicos, por meio de questionamentos. Tá? Então, dentro de um artigo, tem questionamentos científicos. Por exemplo, vou dar um aqui para vocês. Né? Então, vamos partir da premissa. A minha área, tá? Como eu falei para vocês ali inicialmente, eu trabalho com parte de... Uma das coisas que eu faço é tentar entender, em termos de pesquisa, como o desmatamento na Amazônia altera o clima da região amazônica. Tá? Então, eu utilizo modelos matemáticos fundamentados em equações primitivas, tá? Tendo como base as leis de conservação de massa, momento, energia, química, umidade. Então, eu utilizo esses modelos para fazer experimentos idealizados sobre desmatamento e entender como isso impacta, por exemplo, a física do clima da nossa região. Então, vamos imaginar que eu tenha feito uma revisão de literatura bastante ampla, e aí eu conheço a fronteira do conhecimento dentro da minha área de pesquisa, e lendo os artigos, né, mais atuais, fazendo a conexão desses artigos mais atuais com o que eu sei sobre o assunto, eu consigo, por exemplo, elaborar um questionamento, que é, por exemplo, como o desflorestamento na Amazônia afeta a cobertura de gelo no Ártico ou na Antártica. Isso é um questionamento científico que, muito provavelmente, eu deva propor o que vocês vão ver aqui na sequência, que é uma hipótese, para testá-la e ir atrás dos resultados para verificar se essa minha hipótese ela é válida ou não. Mas eu tenho que ter um questionamento científico. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês, que é o que a gente tem dentro de um artigo científico, que é um questionamento científico. O segundo ponto, tá, é a hipótese que eu trago aqui, que a gente pode ter também dentro de um artigo científico, são hipóteses, ou uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese, ela nada mais é do que uma resposta provisória ou uma explicação provisória sobre uma resposta provisória ou uma explicação provisória para uma pergunta científica, por exemplo, ainda sem resposta. Então, quando eu disse para vocês, olha, eu pensei num questionamento científico inédito, tá? E também relevante para a minha área de atuação. E aí, como essa pergunta ela é inédita, ela não tem resposta ainda científica. Por quê? Porque nenhum artigo foi publicado para responder esse questionamento científico. Ninguém atuou naquela linha ali para responder aquele problema. Aquela pergunta é inédita. Então, se aquela pergunta é inédita, ela ainda não tem uma resposta científica. Tá? Mas eu, como pesquisador, como cientista da área, conhecedor do assunto, eu posso propor uma hipótese para aquela minha pergunta. Ou seja, eu posso propor uma resposta, eu posso propor uma explicação para aquela minha resposta. Tá? E aí, essa hipótese, ela vai ser testada ao longo do exercício da minha pesquisa. Tá?
Eu vou testar essa hipótese. Eu preciso saber se essa hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. Eu posso propor uma hipótese baseada numa explicação bem convincente para responder aquela pergunta, mas não basta eu responder a pergunta e dizer, olha, não preciso mais fazer a pesquisa porque eu já tenho a resposta. E olha, a minha resposta é muito bem fundamentada, porque eu li dezenas de artigos e é isso aqui mesmo. Não, para a ciência não vai valer isso. A ciência ela precisa de fatos, ela precisa de dados, ela precisa de informações, tá? Ela precisa de evidências. Né? Então, olha, não adianta você falar o que está dentro da sua cabeça, é muito bonito, mas eu preciso saber se isso funciona ou não. Então, onde estão as evidências? Né? E aí eu preciso realizar essa pesquisa, e a partir do momento que realizo essa pesquisa, eu trago uma resposta para a minha pergunta, que é a pergunta científica que originou a minha pesquisa e que vai originar o meu paper. A minha resposta verdadeira, ou seja, a que as evidências mostraram, pode ser diferente da minha hipótese, mas não tem problema nenhum, a minha hipótese pode estar completamente errada. Mas o método que eu utilizei para testar essa hipótese, ele me permitiu encontrar a resposta correta. Então, o que está valendo é a resposta baseada nas evidências dos meus resultados que foram provenientes da aplicação do método que eu escolhi. Tá? Então, dentro do artigo a gente tem esses questionamentos científicos, tem as hipóteses também. Um outro ponto, que eu acabei de falar anteriormente, são respostas a questões científicas. Né? Uma vez que a gente tem, dentro do artigo, o questionamento científico, que deu origem à pesquisa, a gente tem as hipóteses, ou a hipótese, que é para responder esse questionamento ou questionamentos científicos. Temos as evidências produzidas a partir da aplicação do nosso método. São as evidências dessa pesquisa. São os dados, né? O que eu encontrei aplicando-se essa metodologia. Uma vez que eu entenda todo esse quebra-cabeças, perguntas, resultados, teste da hipótese, eu trago uma resposta a essa questão científica. Tá? Essa resposta à questão científica é que vai me dizer se a minha hipótese estava certa ou não. Tá? Então, é um terceiro ponto que a gente tem aqui, que a gente encontra dentro de um artigo, são respostas a questões científicas. Um quarto ponto, baseado no questionamento científico, na hipótese, nem toda pesquisa ela exige hipótese, tá certo? Então, um ponto que a gente tem que discutir aqui, deixar claro, é que nem toda pesquisa ela admite hipótese. Tá? Tem casos que admite-se hipótese, tem casos que não. Mas todas elas têm, com ou sem hipótese, um propósito. E o propósito é se conhecer algo a respeito que ainda não é bem conhecido ou é completamente desconhecido. Então, uma vez que a gente faça a nossa pesquisa, uma vez que a gente aplique o método correto, que a gente produza os resultados baseados nesse nosso método, o que a gente encontra também dentro de um artigo científico é isso aqui, ó, é o conhecimento. O conhecimento a respeito de algo que até aquele momento ainda não existia. Então, se vocês lembrarem bem do que eu falei lá no início, está aqui, né? O questionamento científico é a força motriz da nossa pesquisa. Tá? Ou algo que você queira entender melhor ou resolver, por exemplo. Tá? Mas que não tinha ainda a solução. Você pode estar propondo aí alguns métodos para a solução de algumas equações que ainda não tem, vamos dizer assim, não resultados, né? Mas como resolver determinados problemas matemáticos. Não tem soluções ainda para resolver alguns problemas matemáticos, você pode propor alguns métodos de solução
E aí você vai tentar resolver esse problema. Uma vez que você consiga resolver esse problema, e tendo em vista que esse problema anteriormente ninguém tinha resolvido ainda, você passa a criar o conhecimento a respeito daquilo. Tá? Então, o conhecimento é a nossa última, como é que eu posso dizer, é a nossa última etapa, né, dentro ali da pesquisa, porque se eu tenho uma pesquisa que tem um propósito, um questionamento científico, vários objetivos, eu atingi os objetivos, eu consegui responder minha pergunta, eu tenho um conhecimento novo, né? E o meu conhecimento é novo, porque o meu questionamento científico, ele deve ser inédito. Não adianta eu resolver problemas já resolvidos. Tá? Você pode até aplicar um outro método para solucionar aquele problema que já foi resolvido. Você vai num caminho diferente, mas a resposta é aquela praticamente. Não sei dentro da matemática, tá? Posso estar falando alguma abobrinha aqui por causa da matemática, porque a gente sabe que um problema ele tem infinitas soluções, você pode sair de diferentes maneiras, mas você vai chegar num resultado comum, né? Mesmo você partindo para formas de soluções diferentes, você tem que chegar num resultado ali, se a conta for exata, por exemplo. Tá? Então, a gente tem esses pontos aí que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, partiu-se de um questionamento científico inédito, você chegou num conhecimento novo. Então, se é novo, se o conhecimento é novo, se você está conhecendo algo agora, com a sua pesquisa, que antes não era conhecido, então você trouxe uma novidade. Tá? Você trouxe uma novidade. Essa novidade, olha gente, é o que os revisores, os editores de revistas procuram no manuscrito que você submeteu. Tá? E quanto maior for o nível da revista, quanto maior for o fator de impacto dessa revista, quanto mais vezes os artigos dessa revista são citados por aí, mais importante tem que ser essa novidade. Tá? Então, se você partir de um problema, sobretudo original, inédito, você vai produzir resultados novos, você vai ter alguma novidade. Se você parte de problemas que já foram bem explorados, já se conhece muito bem aquele mecanismo, a resposta para aquele problema, dificilmente você vai emplacar o seu artigo num lugar importante, numa revista importante. Tá? Tudo bem que quando a gente está no mestrado, a gente está, por exemplo, numa graduação, fazendo um TCC, a gente está tendo contato ali com o método científico e é muito complicado nós pegarmos, por exemplo, problemas complexos para resolver ou na graduação ou no mestrado, porque o tempo é muito curto, a não ser que você seja muito autossuficiente e independente para a produção de resultados, e aí você vai conseguir resolver problemas complexos, né? Mas na maioria dos casos isso não acontece. Quando você está no doutorado, aí tudo bem, você já conheceu o método, você já sabe ali quais são as dificuldades, você vai avançar um pouquinho naquele mesmo tema que você fez no mestrado, mas a recomendação é que esses problemas eles sejam problemas relevantes e, se possível, problemas inéditos, para você não ter problema quando você for tentar publicar o seu artigo. Então vamos voltar aqui. Então, se é algo que não se conhecia antes, que após a sua pesquisa passa a ser conhecido, então isso é a novidade. E aí vem um outro ponto. O sucesso, certo, dessa novidade e como consequência, o seu sucesso na carreira científica vai depender de 3 fatores que eu destaco aqui. E por que eu digo novidade e consequência o seu sucesso na carreira científica? Porque você vai precisar de publicações científicas. Você precisa ter um currículo com publicações científicas.
Então, passar uma temporada fazendo mestrado e depois doutorado e não ter artigos científicos, você está muito mal. Tá? Desculpa a franqueza. Então, quem saiu do mestrado, está finalizando o mestrado, entre aspas, apenas com a dissertação, sem nenhum artigo científico, está entrando no doutorado, recomendo que publique o seu artigo do mestrado. Tá? Escreva o seu artigo e tente publicar. Tá? Independentemente do nível que ele está, você tem que publicar. No doutorado, mais ainda, porque no momento que você sai do doutorado, você tem uma concorrência ali gigantesca para entrar ou no instituto de pesquisa, por exemplo, ou numa universidade. E o número de artigos faz uma diferença boa. Não apenas o número dos artigos, mas também a qualidade desses artigos. E essa qualidade da sua publicação científica, que vai fazer uma diferença grande para você na sua carreira profissional no futuro, tem tudo a ver com essa novidade que eu estou comentando aqui. Tem a ver também com a originalidade. Esse lance da originalidade ele é um pouquinho mais complicado, que a gente pode comentar, conversar um outro dia, se alguém aí quiser fazer alguma pergunta para mim futuramente, para falar sobre essa originalidade, eu tenho alguns exemplos. Então, vamos lá. Quais são esses 3 pontos aí que eu estou destacando como sucesso dessa novidade e como consequência o sucesso da sua carreira profissional? Então, por exemplo, primeiro ponto, tá? Com relação ao sucesso da novidade, é a relevância da novidade. Ou seja, o que você publica, tá? E aqui eu faço uma comparação entre, por exemplo, estou tentando desligar meu ar-condicionado aqui, não está dando certo, por isso que eu estou meio calado aqui. Bom, ele não desligou, vamos seguindo aqui. Então, a relevância da novidade, ou seja, o que você publica. Você pode publicar, né, mesmice, ou você pode publicar uma coisa nova. Tá? Então, na minha área, por exemplo, o que é essa mesmice, tá certo, que eu estou me referindo aqui? Então, na minha área, aí você tenta fazer uma comparação aí com a sua área aí, onde você está publicando, né, o tema e a área que você está publicando. Por exemplo, às vezes sai uma pesquisa nova dentro da minha área sobre desmatamento e clima em outras regiões, e algumas pessoas, por exemplo, pegam esse artigo, leem, e aí falaram, nossa, olha que interessante, aplicaram esse método lá na África. A África também tem uma floresta, não é igual a nossa floresta, aqui a nossa floresta ela tem certas peculiaridades em relação à floresta africana, e a resposta do clima ao desmatamento dessas 2 florestas são em certos pontos um pouco diferentes. Mas aí alguém publicou alguma coisa sobre a África. E aí eu posso chegar e falar, bom, olha, foi aplicado lá na África esse método. Eu vou pegar o mesmo método e vou aplicar aqui para a Amazônia. Ou seja, eu estou, de certa forma, copiando o que a pessoa fez lá para a África e estou trazendo aqui para a Amazônia, porque eu estou colocando na minha cabeça o seguinte, olha, fizeram para a África, mas não tem nada na Amazônia sobre isso. É uma novidade? Até é uma novidade. Tá? Até é uma novidade, mas ela não é original. Não tem originalidade aí. Tem uma novidade sem originalidade. E algumas revistas científicas olham para a originalidade também. Tá? Mas eu vou fazer um problema um pouco diferente. Tá? Porque aí, nesse caso, tem uma novidade, porque a pessoa fez para a África e eu estou aplicando o mesmo método para a Amazônia. Ou seja, não tem a novidade, mas não tem uma originalidade. Então, vamos partir da premissa que alguém fez esse estudo, que era da África, fez aqui na Amazônia, e aí eu peguei esse paper, né, que foi publicado aqui. E eu uso modelos numéricos, modelos de clima. E modelos de clima tem vários.
Tá? Pelo menos eu consigo imaginar pelo menos uns 20 na minha cabeça. Ok? Só que a pessoa que publicou aquilo para a região amazônica, que era, entre aspas, uma cópia do que foi aplicado na África, usou um modelo diferente do modelo que eu uso. Eu falei, nossa, a pessoa usou o modelo A, mas eu não uso o modelo A, eu uso o modelo B. E olha que o modelo B, ele tem as mesmas equações que o modelo A tem, são equações primitivas, baseadas em leis de conservação. Só que o método de solução dessas equações são um pouco diferentes. Por exemplo, alguém usa Runge-Kutta segunda ordem, outro usa Runge-Kutta quarta ordem, o outro usa Runge-Kutta terceira ordem para a solução ali de derivadas parciais, por exemplo, e graus ali de precisão dessas derivadas. Alguém usou, por exemplo, um modelo usa ali a diferença finita centrada, outro usa a diferença finita avançada ou atrasada, equações de formas esféricas ou não, tal. Os modelos são muito similares, tem um pouquinho de diferença dentro da solução dessas equações. Aí eu pego o meu modelo B e uso. Ou seja, alguém já deu uma resposta sobre o que acontece na Amazônia, sobre a mudança de clima, por exemplo, com o modelo A. Mas eu falo, olha, mas ele não fez a pesquisa com o modelo B, e eu sei usar o modelo B, então eu vou pegar o modelo B e fazer também a mesma pesquisa. Eu não vou encontrar nenhuma novidade mais. Tá? Não tem como encontrar essa novidade. Então eu vou encontrar uma coisa muito similar ao que o outro pesquisador encontrou, e aí isso eu estou dando o nome de mesmice. Eu estou fazendo a mesma coisa que outra pessoa fez, só que com um modelo numérico diferente. Isso pode acontecer para outras ferramentas metodológicas também. Certo? Então, essa mesmice versus novidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado. Será que o que você está fazendo aí para sua pesquisa de mestrado ou de doutorado já não foi feita antes? Será que alguém já não fez essa pesquisa e você aí está tentando fazer a mesma coisa? Tá? Usando um outro método, enfim? Então fique atento a isso também, que isso é uma coisa bem importante. O segundo ponto é o seguinte, onde você publica. Então, biblioteca versus bons periódicos, ok? Então, dependendo de onde você vai publicar o seu artigo, você pode ter um sucesso melhor ou não na sua carreira acadêmica. Como, por exemplo, vamos partir da premissa que esse aqui é seu manuscrito, você está com ele aí, tá? E aí você tem algumas opções para publicação desse manuscrito. Primeira opção que eu posso te apresentar aqui, é onde a gente coloca nossas teses, nossas dissertações, e depois acaba esquecendo de transformar essa dissertação ou essa tese em um manuscrito científico para futura submissão, que são as bibliotecas. A gente tem as bibliotecas físicas e também tem as bibliotecas virtuais. Então você tem aí, terminou sua dissertação, terminou sua tese, e aí você vai, vou deixar ali a minha tese, a minha dissertação ali dentro da biblioteca. Está publicado, olha, a minha pesquisa foi publicada, está na biblioteca da UFAM, está na biblioteca da UFPA, está na biblioteca da UEA, está na biblioteca da USP, está na biblioteca da UFRJ, está lá a minha pesquisa. Beleza. Você decidiu colocar lá dentro da biblioteca os resultados da sua pesquisa científica. Uma outra fonte são os eventos científicos. Então, você pegou ali sua dissertação, né, sua tese, aí tirou algumas informações de lá e aí transformou isso, por exemplo, num artigozinho. E é artigozinho mesmo. E mandou ali para um evento científico, que pode ser um congresso, pode ser um workshop, pode ser uma conferência, pode ser um simpósio. São eventos extremamente importantes
né, para a gente fazer ali a, fazer os contatos, né? Conhecer outras pessoas, conhecer pessoas ali que atuam na mesma área que a nossa, colegas também ali que estão na pós-graduação ou na graduação. Então a gente pode mandar o nosso trabalho para eventos científicos. Eu faço um artiguinho ali com 2, 3 páginas, vai depender ali da formatação que o evento está exigindo, e aí eu submeto para lá, e aí o meu artigo ficou lá, tá? Ficou ali naquele congresso, naquele workshop, saiu ali nos anais daquela conferência, que pode ser nacional ou internacional, mas está lá. Tá? Uma outra fonte, periódicos nacionais. Tá? Periódicos nacionais, como revistas nacionais, que a gente pode encontrar ali no portal da CAPES, né? Tem algumas revistas que tem quais CAPES ali, A, B, C, enfim, que a gente pode também selecionar algum periódico ali e submeter esse manuscrito. Tá? E também tem uma outra fonte que são os periódicos internacionais. Os periódicos internacionais que eu estou me referindo aqui são os periódicos que tem o IF, tá? E também que tem uma coisa que se chama CS. Então, IF é Impact Factor e o CS é o CIT Score. Esses periódicos que recebem esse IF e o CIT Score são periódicos que estão dentro da base de dados da Web of Science, por exemplo. Os periódicos que estão dentro da base de dados da Web of Science têm esse IF, que é o Impact Factor, e os periódicos que estão dentro da base de dados da Elsevier, da editora Elsevier, que a gente conhece também como Scopus, recebem o CS, que é o CIT Score. Esse Impact Factor, ele é um número, assim como o CIT Score, que ele dá para a gente, por exemplo, o número médio de citações que um artigo recebe uma vez publicado em uma revista, considerando o intervalo de tempo específico. Então, tem algumas revistas que você publica o seu artigo que tem uma chance de ser citado muito maior do que em outras revistas. Então, dependendo desse número, você pode ter uma revista com fator de impacto alto, e isso é relativo, tá? Dependendo da área, você tem revistas com fator de impacto igual a 2, 3, dependendo da área específica, você tem revista com fator de impacto acima de 60. É só para você ter uma ideia, a Nature, ela, dependendo do ano ali que você vai avaliar, ela tem um fator de impacto médio da ordem de 35. Então, você tem revistas que têm um fator de impacto bem maior do que revistas da Nature ou da Science, por exemplo. Tá? Então, esse fator de impacto é um indicador de quanto uma revista publicada, um artigo publicado naquela revista, ele vai receber de citações. Tá? Então, tá aí essas 4 fontes, você está com o seu manuscrito ali, e aí você pode deixar ele publicado numa biblioteca, pode submeter ele para um evento científico, ou pode tentar publicar ele, submeter ele para um periódico nacional, ou pode submeter ele, por exemplo, para um periódico internacional com fator de impacto ou CIT Score, porque tem vários periódicos internacionais, vou falar daqui a pouco para vocês, que não tem esse IF e nem esse CS. Tem que correr dessas revistas. Mas, enfim, vamos lá. Então, você tem essas fontes de conhecimentos científicos que você pode, por exemplo, submeter o seu artigo para publicação. Só que tem um detalhe, tá? Tem um detalhe muito importante aí, que vai fazer toda a diferença para você a partir de hoje, que está pensando em publicar seu artigo científico e não sabe para onde mandar. Tá? Que é o seguinte, o seu conhecimento científico, ele chega para os cientistas e ele pode fazer diferença na ciência quando os cientistas conseguem encontrar o seu artigo. Tá? Os cientistas, a língua escolhida, se isso está certo ou se não está certo, isso é uma outra conversa,
é o inglês. Então, o inglês é a língua onde cientistas conversam entre si. Se você deixa o seu artigo publicado numa biblioteca ou num periódico de língua portuguesa, por exemplo, esse cientista que poderia estar usando ou avaliando sua pesquisa para ele evoluir também e avançar na fronteira do conhecimento, ele não vai conseguir, ele não vai ler o seu artigo. Ah, mas o meu artigo tem um abstract. Qual é o problema? Qual cientista que quer avançar na fronteira do conhecimento, fazer ciência séria, vai se basear em abstract? Nenhum. Ele pode até achar interessante, mas tem que traduzir do português para o inglês? Não. Né? E se é um artigo de fato bom, ele estaria dentro de uma revista internacional com o fator de impacto ou o CIT score. Tá? Então, os cientistas eles vão procurar os artigos dentro dos periódicos internacionais. Tá? Eles vão procurar aqui dentro desses periódicos. Eles não vão procurar em bibliotecas, mesmo que seja em universidades americanas, por exemplo, o próprio cientista ali ele vai citar, ele vai ler um artigo publicado numa revista internacional. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, a minha recomendação para vocês, uma recomendação muito forte, é que vocês submetam esses manuscritos para periódicos internacionais. E periódicos internacionais que tenham o fator de impacto ou o CIT score. E aí, a outra recomendação aqui é não publiquem em revistas predatórias ou as conhecidas, famosas caça-níqueis. Né? Então, o que são essas revistas predatórias? Eu já caí em algumas conversas de revistas predatórias, perdi dinheiro, meu artigo foi publicado, tá? Na promessa de que ele ia ser N vezes citado, enfim, ia fazer parte da rede de conhecimentos do meio científico. Era uma publicação importante porque a revista tinha um indexador, era uma revista indexada, ok? E aí, mas essas revistas não tinham, e não tem até hoje, essas revistas que eu publiquei, fator de impacto IF e nem o CS. Elas têm uma coisa que se chama Journal Impact Factor. Journal Impact Factor. Isso não é a mesma coisa do que Impact Factor. Tá? Essas revistas, vocês podem abrir a Web of Science, tá? Dentro da UFAM, eu acho que você consegue abrir o site da Web of Science, faça uma pesquisa lá por nome de revista, coloca o nome da revista lá, se essa revista não existir ali dentro, ou da Scopus, que daí você via. Se elas não tiverem, essas revistas não tiverem ali dentro dessa base de dados, ou seja, não acha seu nome da revista, nem um abstract, por exemplo, associado a algum artigo que você está colocando ali dentro, fuja. Não mande o seu artigo para essas revistas. Por quê? Em revistas sérias, na maioria das vezes, essas com o IF ou o CS, existe uma coisa que se chama revisão por pares. Ou seja, alguém especialista na sua área vai receber o seu manuscrito e vai avaliar ele criticamente. Ok? Vai fazer essa avaliação e vai ver se esse artigo de fato é relevante do jeito que você falou que é, e se não existe nenhum erro metodológico, não existe nenhum erro de interpretação ou de descrição dos resultados e nem erros em conclusão, por exemplo. Tá? E aí, esse processo, ele leva algum tempo, e como são especialistas na área, são pessoas que têm bastante publicação nessa área que você está submetendo seu artigo, e aí tem um checklist, né, vamos dizer assim, essa revisão bem forte com relação ao que você submeteu. E aí, é um processo extremamente difícil de publicação, mas é assim que a ciência sobrevive. Não dá para passar qualquer coisa. Tem que passar ciência de alto nível, no mínimo de bom nível internacional. Essas revistas predatórias ou caça-níqueis são aquelas revistas que você paga e sai publicado o seu artigo em uma semana.
né? Eles informam, inclusive, em alguns e-mails, olha, o nosso processo de revisão é sério e ele é o mais rápido que tem, e uma semana, no máximo 2 semanas, você vai ter o seu artigo publicado na nossa revista. Então, pesquisas na sua área são interessantes para a gente, entre em contato conosco, submeta seu artigo, e aí tem uma taxa ali de publicação que você paga, e eu não tenha dúvida, vai ser publicado, tá? Mas saiu numa revista em que estava coletando só dinheiro, e aí o seu artigo, a chance dele ser citado, ou dele chegar na mão de um cientista, é muito baixa, tá? Então, por exemplo, no meu caso, né, vou dar meu exemplo aqui para vocês. Eu já tinha terminado o meu doutorado, eu estava fazendo algumas pesquisas depois do meu doutorado, e aí resolvi escrever o artigo, não estava estudando ainda a parte de redação científica, escrita científica. Aí eu mandei meu artigo para uma revista lá muito boa, daí foi rejeitado, e aí eu falei, não, mas esse artigo é bom, não tem que ser rejeitado, vou mandar para uma outra revista. Aí fui baixando o nível, porque o paper ia sendo cada vez mais vezes rejeitado e tudo. E aí eu descobri uma revista que tinha essa promessa de revisão rápida, era uma revista desconhecida, resolvi mandar, mandei. 2 dias depois chegou um e-mail para mim, olha, seu artigo foi aceito. Eu falei, uau, tá vendo só? Meu artigo era importante. Aquelas revistas outras que eu tinha enviado anteriormente aqui foram muito chatas com o processo de revisão. Então, olha que bom. E aí entrei em contato com ele, disse que tinha interesse, que agradeci inclusive lá a rápida revisão deles. Aí depois veio a conta, $800. $800, né? E na época o dólar não estava a R$ 5. Devia estar 2 e alguma coisa, não chegava a R$ 3. Mas era uma quantidade alta de dinheiro, né? Fui lá, paguei. E aí esse artigo nunca foi citado. Nunca foi citado. Tá? Tem quase 3, 4 mil downloads, mas nunca foi citado. Tá? Então, ou seja, não chegou na mão dos cientistas que eu queria que chegasse, porque eles não vão ler artigos que saem nessas revistas. Então, aí fica o recado para vocês descobrirem o que são essas revistas predatórias, tá certo? Que só tem interesse no seu dinheiro. Eu recebo vários e-mails semanalmente dessas revistas, eu simplesmente ignoro. Tá? E aí, aqui como um terceiro ponto, tá certo? Que são os 3 pontos que eu tinha comentado aqui com vocês, é o impacto da publicação. Tá? Então, o sucesso dessa novidade é a relevância da novidade, onde você publica o seu artigo e o impacto dessa publicação. Tá? E esse impacto da publicação ele pode ser medido por um índice que se chama índice H. Né? Então, esse índice H é um índice que foi criado em 2005 por George Rich, esse senhor simpático aí que está na tela para vocês, no canto inferior direito. Ele é um físico argentino. Tá? Então, ele criou esse método, esse índice, para quantificar a produção científica a partir das citações dos artigos. Tá? E é um índice que combina a quantidade de publicações com a qualidade dessa publicação. Então, quanto maior for, por exemplo, o índice H de um pesquisador, isso acho que você encontra na internet quando você quer pesquisar sobre o índice H, sobre a produtividade de um pesquisador, é só você procurar por esse índice H. Tá? Então, quanto maior for esse índice H, maior é o impacto, por exemplo, que esse pesquisador ele tem dentro da ciência, porque ele tem artigos publicados e artigos citados. Por exemplo, se você encontra o fator de impacto de um pesquisador cujo número é igual a 10, o fator de impacto do pesquisador X é 10. Isso significa o quê? Simplesmente significa que esse pesquisador tem pelo menos 10 artigos que foram citados pelo menos 10 vezes. Ele pode ter 100 artigos,
Mas desses 100 artigos, 10 deles foram citados pelo menos 10 vezes. Os outros não chegaram em números maiores, por isso que o fator H desse pesquisador não sobe. Tá? E à medida que esse número de citações for aumentando para outros artigos, esse índice H dele pode aumentar. Então, para você ter um índice H bom, tá? Você tem que publicar bons artigos. Veja o meu caso, publiquei em revistas predatórias, sem saber que eram predatórias. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu dei bola para essas revistas. Tá? Eu prefiro não tê-las no meu currículo LaTeX do que tê-las. Eu prefiro que ela não ter essa publicação. Tá? Você quer identificar revistas desse tipo? Quando você olha um currículo que tem do lado ali as publicações, tem três letrinhas que se chamam JCR. Tá? Tem alguns artigos ali que tem do lado, tem JCR, que significa Journal Citation Report. Aquele artigo foi publicado em revistas que estão ou na base de dados da Scopus, que é da Elsevier, ou foram publicados numa revista do banco de dados da Web of Science. Ou seja, ele tem fator de impacto ou tem CIT score. Então, você pega um currículo que tem um paper publicado por alguém e no lado tem aquele selinho JCR, esse artigo tem fator de impacto, passou por um processo de revisão por pares minimamente sério. Todos os outros artigos que não tem o JCR ali no cantinho, pode esquecer. Aquilo com certeza é uma revista ou predatória ou uma revista ali que está em início ainda e tudo, está tentando subir ali, chegar ali a entrar dentro do grupo de revista da Web of Science ou da Elsevier. Tá? Então, por exemplo, você que está começando agora, publicou um artigo bom. Tá? Esse seu artigo foi citado uma vez, seu índice H é 1. Se você publicar um artigo numa revista dessas ruim e não publicou mais, seu índice H é 0. Porque você não tem uma citação no único artigo que você publicou. Tá? E aí você publicou 2 artigos. Se esses 2 artigos receberem pelo menos 2 citações, você vai ter, por exemplo, o índice H igual a 2. Tá? E daí você vai aumentando, mas seu índice H vai aumentando de acordo com a qualidade da publicação. Tá? Então, esses são os 3 pontos que eu trago aqui para vocês sobre o sucesso dessa novidade. Então, não é simplesmente publicar por publicar, e sim publicar artigos de boa qualidade. Ok? Eu vou terminando por aqui essa primeira parte. Eu espero encontrá-los na quinta-feira para a gente falar sobre os aspectos gerais de um artigo científico. Infelizmente, a gente não tem como ter um feedback aqui de perguntas e respostas, mas eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir fazer isso. Se você terminou de assistir esse vídeo, você pode conseguir o meu contato com o professor Alizeira, tá? E aí pode fazer alguma pergunta para mim, inclusive, na próxima vez que a gente se encontrar. A ideia é, na quinta-feira próxima, agora, a gente conseguir fazer isso aqui de maneira... eu aqui, vocês aí, tá? De maneira síncrona, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem e que vocês, pelo menos, tenham achado interessante essa primeira parte que eu falei para vocês e que a cabeça de vocês já esteja mudando um pouquinho na direção de procurar por questionamentos científicos ou problemas novos para publicar artigos científicos de qualidade para tê-los publicados em alguma revista que não seja uma revista predatória. Então, vou ficando por aqui. Fiquem todos muito bem. Até o nosso próximo encontro.